argumenta que essas tarefas administrativas, que muita gente vê como mundanas ou menos espirituais, são, na verdade, uma necessidade. A igreja existe no mundo, tem gente, tem recurso. A fonte indica que essa organização tem precedente lá no Antigo Testamento e é parte do cuidado, do bom testemunho da igreja. Não é um mal necessário, mas uma gestão responsável do que foi confiado, né? Falando em estrutura e em preparo, a fonte também toca na questão da pregação. Fala da homilética, a técnica de preparar e entregar sermões. E confronta aquela ideia de que usar esboço ou estudar muito texto seria falta de fé na direção do Espírito Santo. Correto. O argumento que a fonte apresenta é que o Espírito Santo não age só no improviso, né? Ele também inspira, guia o processo de estudo cuidadoso, a organização lógica do pensamento, a busca por clareza para comunicar a mensagem bíblica. O preparo, nesse sentido, honraria tanto a palavra quanto quem está ouvindo. E voltando para a relação com o mundo, a teologia histórica também analisa como a igreja ao longo do tempo cumpriu ou não aquele papel de ser sal e luz. A fonte até usa um exemplo do contexto brasileiro de instabilidade política, econômica, para ilustrar uma orientação que teria sido dada em alguns círculos religiosos, que era tipo assim: em vez de focar só em manifestação na rua, a ênfase devia ser na oração coletiva, unida da igreja, baseada em relatos históricos onde a intercessão, o posicionamento da igreja, teriam influenciado governos, rumos sociais. Não que negue a cidadania ativa, mas reconhece uma ferramenta espiritual específica da igreja, né? Exato. E além da prática e da influência social, a teologia histórica, como a fonte ressalta, é super importante para a gente entender a evolução do próprio pensamento cristão. Como que certas doutrinas foram interpretadas de jeitos diferentes em épocas diferentes. Como a própria igreja, olhando para trás, reavaliou posições, julgamentos do passado. A fonte até cita o exemplo da Igreja Católica revendo condenações históricas, tipo o caso do Galileu. Isso mostra que a compreensão teológica não é um bloco de pedra imutável, é um processo contínuo de reflexão à luz da revelação e do contexto. Essa perspectiva histórica ajuda a gente a ter um pouco mais de humildade sobre as nossas próprias certezas, né? Muito interessante essa amplitude toda da teologia histórica. Bom, seguindo o mapa das fontes, a gente chega na teologia dogmática. Pelo que eu entendi aqui, essa se concentra mais nas doutrinas consideradas fundamentais, né? Especialmente como elas foram articuladas, formalizadas nos credos, nas confissões de fé de uma denominação, de uma tradição específica. Ou seja, ela parte do princípio que existem esses documentos escritos que resumem as crenças essenciais. É isso? É, exatamente. A fonte cita o pastor Ezequias Soares, que explica o propósito desses credos e confissões. Eles servem para sintetizar as doutrinas centrais, tipo Trindade, divindade de Cristo, salvação pela graça, santidade, de um jeito claro, conciso. Isso facilita a confissão pública unificada da fé pelos membros da igreja. E também funciona como uma defesa contra heresias, contra interpretações que distorcem o núcleo do evangelho. Então, a teologia dogmática se dedica a estudar a fundo esses documentos, a origem deles, o conteúdo teológico, o significado, a autoridade que eles têm para a comunidade que os adota. A fonte também comenta uma coisa curiosa, que a palavra dogma às vezes causa uma certa resistência em alguns meios protestantes, né? Principalmente pentecostais, talvez por associar mais com o catolicismo. Aí, nesses casos, usam outros termos, declaração de fé, bases doutrinárias, ou, como no caso da Assembleia de Deus que a fonte cita, o documento Cremos. Mas a função é parecida, certo? Sim, a função é basicamente a mesma. Delimitar o campo da ortodoxia, daquilo que é considerado essencial para a identidade daquele grupo de fé. A palavra pode mudar, mas a necessidade de articular as crenças fundamentais é comum. E a fonte, citando o historiador Mark Knoll, aponta 3 funções importantes dessas confissões de fé. Primeiro, ser declaração pública, acessível, um padrão para toda a comunidade. Segundo, funcionar como um estandarte, sabe? Criar uma identidade clara, diferente de outros grupos religiosos ou do pensamento secular. E aqui a fonte faz uma crítica bem ácida à tendência de algumas igrejas de se parecerem tanto com a cultura em volta que acabam perdendo a voz profética, a identidade única. Essa crítica é ilustrada na fonte com um exemplo bem forte, né? Aquele